Olá e bem-vindo a este vídeo, no qual apresentaremos as fases do modelo IPS para a implementação de automação. Ao final, você será capaz de descrever cada fase do modelo, listar as tarefas de cada etapa, indicar os principais papéis profissionais ao longo do processo, explicar as responsabilidades-chave de cada papel e resumir os resultados esperados de cada fase. Tudo pronto. Então vamos começar. De forma geral, um projeto de automação só se torna realidade graças à atuação coordenada de um grupo de especialistas. O tamanho desse grupo e o grau de envolvimento de cada membro podem variar, mas o núcleo é sempre a equipe de implementação de automação, composta por arquitetos de solução, gerentes de projeto, analistas de negócios, desenvolvedores de automação e engenheiros de infraestrutura. Em empresas consolidadas, esses profissionais pertencem ao Centro de Excelência em Automação, COE, responsável por planejar, executar e monitorar todo o programa corporativo de automação. Dependendo da iniciativa, o porte e a composição da equipe podem variar bastante, assim como a senioridade dos integrantes. Independentemente disso, toda implementação requer colaboração estreita entre a equipe de implementação e a equipe do cliente. Guarde isso enquanto percorremos as fases. O projeto começa informalmente quando se identifica uma oportunidade de automação de alto potencial. A primeira fase é o kick-off. Nessa etapa, as figuras-chave são o engenheiro de infraestrutura, o arquiteto de solução e o gerente de projeto. O objetivo é definir e alinhar, junto à equipe do cliente, as expectativas do projeto. Deve-se iniciar uma análise preliminar do ambiente e da infraestrutura do cliente para responder a perguntas básicas, como: a empresa já possui ambientes de teste e desenvolvimento? Há dados de teste disponíveis? Em projetos envolvendo várias entidades legais, é imprescindível redigir e aprovar um Statement of Work, SOW. Outros entregáveis desta fase são a definição do ritmo de comunicação entre as equipes e o preenchimento da checklist de prontidão do cliente. Introduz-se também o Issue Tracker, documento que registra todos os problemas surgidos para garantir transparência. Ele pode registrar dificuldades de acesso, impedimentos de desenvolvimento, falhas em testes de aceite de usuário, UAT, ou qualquer fator que prejudique o progresso do projeto. Com esses itens em mãos, avançamos para a fase Business Case e Technical Validation. A finalidade dessa fase é confirmar prazos e esforços estimados e obter uma visão do retorno sobre o investimento, ROI. O analista de negócios assume papel central, em conjunto com o arquiteto de solução e o gerente de projeto. O analista valida o business case dos processos selecionados e seus aspectos de custo-benefício. O arquiteto de solução identifica a complexidade-chave, dependências técnicas e permissões necessárias para si, para os desenvolvedores e para os robôs, incluindo aplicações usadas no processo e acesso a Studio e Orchestrator. Ao final, a equipe confirma o caso de uso de automação e verifica se ele condiz com a estimativa inicial ou com o contrato. Perfeito. Seguimos para Process Analysis. Os protagonistas aqui são o arquiteto de solução, o gerente de projeto e o analista de negócios. Analista e arquiteto examinam o processo ASIS e elaboram o Process Definition Document, PDD. Com base na complexidade, definem o grau de automação e otimizam o fluxo para o processo TOB. O processo-alvo deve ser criado e acordado. Depois, o PDD é finalizado com os processos ASIS e TOB. Quando o PDD é aprovado, a equipe do cliente passa a definir critérios de sucesso e cenários UAT, que servirão de base para o UAT Plan preparado pelo analista de negócios. O UAT Plan descreve os testes e a logística do teste pelos usuários finais após o desenvolvimento. Embora o cliente seja responsável pelos cenários e dados, o analista de negócios pode apoiar a estruturação do plano. O UAT Plan deve estar criado e aprovado ao fim desta fase. Concluídas as necessidades de negócio, começa a fase Solution Design. O arquiteto de solução lidera, com suporte do gerente de projeto e do desenvolvedor de automação. Ele modela o fluxo futuro e esboça os módulos a serem desenvolvidos. O Application Tracker documenta os acessos que os desenvolvedores precisam, tanto para construir quanto para executar a automação em UAT e produção. Quando a solução está definida, arquiteto e desenvolvedores preparam o plano de testes técnicos, abrangendo cenários UAT, testes funcionais e testes de integração de sistemas. Os entregáveis são
Solution Design Document, SDD, aprovado, Application Tracker preenchido e plano de testes concluído. A colaboração entre arquiteto, gerente de projeto e desenvolvedores continua na fase Development Test. Os desenvolvedores constroem os módulos delineados, usando PDD e SDD como referência. O arquiteto revisa o código e os desenvolvedores corrigem eventuais falhas. Os módulos são testados individualmente, unit tests, em ambiente controlado. Depois, os desenvolvedores executam o plano de testes técnicos. Testes funcionais confirmam que cada função principal opera isoladamente. Testes de integração de sistemas executam um end-to-end em ambiente semelhante ao de UAT e produção. Por fim, todos os cenários UAT são executados para garantir que as exigências de negócio sejam atendidas. Dada a importância crescente dos testes, a Test Automation traz eficiência, e o Test Automation Engineer é uma função cada vez mais presente nos CoES. Entregáveis, automação desenvolvida, Unit Test integração aprovados, plano de testes técnicos executado e revisão de código concluída. Com isso, a automação está pronta para o User Acceptance Testing, UAT, conduzido pelo usuário final sob coordenação da equipe de implementação, conforme o UAT Plan. O bot em ambiente de pré-produção percorre todos os cenários de Happy Path e exceções de negócio, assegurando que a automação cumpra os requisitos combinados. Defeitos são registrados pelo analista de negócios e corrigidos pelos desenvolvedores. Neste ponto, desenvolvedores e arquiteto criam um rumbu contendo a arquitetura do sistema, detalhes de ambiente de produção e instruções operacionais. Ele orienta operações de infraestrutura durante o deployment. O rumbu pode ser ajustado durante a fase hypercare. Recomendamos documentá-lo para cada automacao. Após o UAT bem-sucedido, o cliente aprova a solução. Chegamo's off-phase deployment and hypercare. Os pacotes, bibliotecas e assets finais são migrados para a produção e configurados para rodar em robôs de produção com acesso às instâncias produtivas das aplicações. A hypercare é um período de monitoramento intensivo para detectar e resolver problemas rapidamente. Normalmente há reuniões diárias de revisão dos casos processados pelo bot. Empresas com programas extensos de automação mantêm equipes de suporte de longo prazo, ligadas, ou não, ao CoE, mas em contato direto com ele. Durante a hypercare, a equipe de implementação transfere conhecimento para a equipe de operações de automação e para o time de suporte permanente, permitindo-lhes assumir a gestão da solução. Ao final, todos os bugs de produção estão resolvidos e o rumbu, atualizado. Com a total transferência do controle ao cliente, entramos na fase final, Project Closure. Todos os membros das equipes de implementação e do cliente participam. Confirma-se que todas as entregas contratadas foram concluídas e faz-se a transição para gestão e suporte de longo prazo. Em projetos externos, revisam-se e encerram-se pendências financeiras. Após a validação do cliente, entregam-se os documentos e o termo de aceite é assinado. Projeto concluído com sucesso. Resumindo, o modelo IPS possui 8 fases, do kick-off ao Project Closure, cada uma com agenda e resultados específicos. A equipe de implementação, arquiteto de solução, gerente de projeto, analistas de negócios, desenvolvedores de automação e engenheiros de infraestrutura, trabalha em conjunto com a equipe do cliente para cumprir esses resultados. Você já tem experiência em automação ou está começando agora? Como pode usar essas informações e ferramentas para ganhar eficiência? Obrigado por assistir e até a próxima. Sucesso em suas implementações!